Salve, pessoal! Salve, Blue Scalpers! Bora para mais uma aula. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre classificação de riscos. Isso daí vai ser importante para vocês entenderem, junto ao seu perfil ali, quais os riscos que você está disposto a assumir, tendo em vista que os diferentes ativos têm um ou outro risco, ou têm todos os riscos. Então, é importante você entender sobre essas classificações, até para gerenciar esses riscos, porque, como eu disse no vídeo anterior, existem riscos que são diversificáveis ali, que a diversificação consegue diminuir e trazer mais segurança para a nossa carteira de investimentos ali. Eu vou compartilhar a telinha aqui com vocês, como a gente sempre tem feito, tá? São 4 riscos, eu vou explicar um por um para vocês, e tenha sempre em vista que existem investimentos que podem ter um ou mais desses riscos acontecendo concomitantemente, tá? O primeiro risco que eu queria falar para vocês, eu vou começar de trás para frente e deixar a cereja do bolo por último, é o risco operacional. O risco operacional está ligado a quem vai executar as operações, que somos nós, que são os gestores dos fundos que a gente escolher e nos quais a gente confia a administração do nosso dinheiro. Ou seja, é o risco de mandar uma ordem errada, é o risco de uma escolha errada, é aquele risco que o operacional pode trazer prejuízo para as nossas operações, tá bom? O segundo risco é o risco da liquidez. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que a liquidez é a capacidade, a facilidade que a gente tem em converter um investimento que a gente fez em dinheiro sem perder esse valor? Então, o risco de liquidez é o risco de a gente não encontrar compradores para os ativos que a gente tem, por exemplo, pagando um preço justo. Isso é o risco de liquidez ali. O risco de crédito é meio parecido, mas está mais ligado à inadimplência. Por exemplo, imagina um país que emite vários títulos da dívida pública deles, atrai um montão de recursos de investidores e, de repente, fala para o mercado: olha, mercado, eu não tenho dinheiro para pagar vocês. Ele decreta o que a gente chama de moratória. Isso é um risco de crédito. O risco, por exemplo, de uma empresa que emite uma debênture, que a gente vai falar lá na frente em outro vídeo, de não arcar com o compromisso que ela tem com você, investidor, entendeu? E, por fim, a cereja do bolo é o risco de mercado, que é o risco da oscilação natural desses ativos. E dentro desse risco de mercado, nós temos 2 riscos que eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Que é o risco, ó, vamos lá, deixa eu pôr o azinho aqui, que é o risco sistemático, vou escrever grande aqui, ó, sistemático, e o risco não sistemático, certo? O risco sistemático, ele não pode ser diversificado, ele não pode ser mitigado através de ações que nós podemos tomar como a diversificação das ações. Vamos dar um exemplo de uma carteira de ações ali. O risco de mercado é aquele risco da oscilação natural que essas ações têm. Lembra o sobe e desce da bolsa? As ações sobem, descem, e se as coisas forem bem, ela tende a atender aquela lógica ascendente de mercado, porque as empresas estão criando valor, tá bom? Esse risco de mercado, às vezes, ele não pode diversificar, não pode ser diversificado, que quando ele é sistemático, por exemplo, o Covid. O Covid é um risco que afeta o sistema como um todo. É um risco que, se você está em qualquer ativo, você tem uma carteira de ações, uma carteira de renda variável, por exemplo, vem um Covid, vem uma quebra como foi o subprime lá em 2007, 2008, 2009, vem um subprime, você não consegue fazer muita coisa a fim de evitar perdas, ele afeta sua carteira como um todo. Ao passo que no risco não sistemático, ele é chamado de diversificável. Risco não sistemático, ele é também conhecido como risco diversificável. Por quê? Porque através da diversificação dos ativos que você tem na sua carteira, você reduz a chance de perder dinheiro